nome assim. Fale para ele: meu irmão, nesta hora eu vou dar o meu melhor para Deus. Não me atrapalhe. Deixe eu cantar, deixe eu celebrar. Não me atrapalhe, porque eu quero dar ao meu Deus o meu melhor. Então vamos dar um aplauso àquele que é digno de glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, lá vem o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. Queremos ser santos assim como Ele é, e dizer: nada tem em mim. Sábios pra fazer o que é certo, o que é bom, inocentes do que vem do mal. Quem disse Jesus? Pode encher. Lá vem o príncipe desse mundo, nada tem em mim. Queremos ser santos assim como Ele é, e dizer: nada tem em mim. Sábios pra fazer o que é certo, o que é bom, inocentes do que vem do mal. Excelentes pra fazer o bem, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Disse Jesus: oh, lá vem o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Queremos ser santos assim como Ele é, e dizer: nada tem em mim. Sábios pra fazer o que é certo, o que é bom, inocentes do que vem do mal. Excelentes pra fazer o bem, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Nós cremos em Ti, confiamos em Ti. Declare: o Deus da paz, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás. Pisa na cabeça dele. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia! Se você crê, faça um barulho
Faça um barulho em sinal. Aleluia. Antes de você levantar, eu queria que você dissesse para a pessoa que está ao seu lado: mas vê se tem alguém sentado, levante ele agora. Pode ser até um paralítico, se você falar levanta em nome de Jesus, creia que pode acontecer. Então, antes de você levantar a Bíblia, eu quero que você diga para ele a palavra mais bonita da Bíblia para você. Por exemplo, é como comida. Qual a comida que você gosta? Se você me perguntar, eu vou falar: eu gosto de abobrinha com carne moída, angu. Entende? Eu vou falar isso. Não é que eu não gosto das outras, mas essa para mim é a preferida. Qual é a palavra que você mais aprecia na Bíblia? E depois eu vou falar para você a minha palavra. Então fale para o seu irmão: qual é a palavra? Uma só. Qual é a palavra mais maravilhosa que você tem? Uma palavra, não é uma frase não. Uma palavra. Amém? Eu vou contar 1, 2, 3. E no 3 você vai proclamar esta palavra, hein? Eu vou falar a minha também, hein? 1, 2, 3. Graça! Eu não ouvi nada, mas eu sei que você proclamou. Então levante a sua Bíblia agora. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você pense: pastor, por que eu sempre falo isso? Eu nunca mais serei o mesmo. Porque todas as vezes que nós tomamos a palavra do Senhor, nós passamos a conhecer mais o coração do Pai. E a palavra diz que nós somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Ou seja, à medida que você vai conhecendo as Escrituras, você vai sendo transformado. Eu não sou hoje o que eu era ontem, mas eu sei que eu não serei amanhã o que eu sou hoje. Ou seja, nós somos transformados, cada dia. E é uma transformação de glória em glória. E o nosso alvo é a imagem do Senhor. A palavra cristão não significa aquele que é da religião de Cristo. A palavra cristão significa aquele que tem a mesma natureza de Cristo, semelhante a Cristo. Somos transformados de glória em glória à imagem dele. Pai, que nesta noite Tu possas trazer ao nosso coração essa revelação tão grande da Tua vontade, do Teu propósito, do Teu querer. Conceda, Pai, ao pregador sabedoria, conceda-lhe unção, mas conceda-lhe acima de tudo, ó Pai, o discernimento para poder trazer o Teu coração aos Teus filhos. Que a Tua palavra nos edifique, nos console, nos exorte, traga esperança, mas acima de tudo, o conhecimento de Jesus, a salvação que Ele oferece e o braço aberto para acolher aquele que estava fora. Em Teu precioso nome. Amém. Vamos assentar. Para mim, a minha palavra, se você me perguntar, ela faz parte do meu vocabulário no dia a dia. É a palavra graça. Fale a minha palavra, fale comigo, graça. Eu não sei qual foi a palavra que você falou, essa é a minha. Quantos que falaram graça, igual eu falei? Isso, quem não falou graça, pode levantar a mão. Agora eu quero mostrar para você por que esta palavra para mim é a palavra mais gloriosa da Bíblia. Talvez você tenha dito: ah, pastor, eu falei Jesus. Não, eu falei uma palavra. Então, para mim, essa palavra graça. Muitas vezes nós falamos graça, 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 mas aqui graça não tem nada de engraçado, nada. Graça basicamente é isso, é
tudo aquilo que eu preciso, mas eu não mereço. Graça é tudo aquilo que eu preciso, mas eu não mereço. E eu recebo. Isto é graça. 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 Jesus iniciou seu ministério. E as pessoas diziam assim: ele é cheio de graça e de verdade. Graça, graça. Ou seja, se você não entender e não viver essa realidade, você vai ter uma religião. Ou seja, a nossa fé não é uma religião. Doutrinas muitas vezes viram religião. Graça leva a ter relacionamento. A nossa fé não é uma religião. A fé cristã é um relacionamento com o Senhor. É a nossa intimidade com Ele. É à medida que seus olhos vão sendo abertos para você perceber a altura, a profundidade, a largura, a extensão da graça de Deus, você vai ver Jesus. Então hoje, eu queria que você tomasse sua Bíblia e nós vamos ler hoje muitos textos. Eu queria que o seu coração estivesse assim, faminto. Olhe para o irmão que está aí ao seu lado e diga: meu irmão, nesta hora, eu vou dividir minha Bíblia com você. A graça que vem da parte de Deus. Abra comigo 1 Pedro capítulo 5, o versículo de número 10. 1 Pedro capítulo 5, o versículo de número 10. Antes de prosseguir, aqueles que estão me assistindo em suas casas, agora é 7h14. Eu queria deixar um convite para vocês virem para o culto das 21 horas. Ou seja, às 9 da noite, nós vamos ter última celebração aqui. E o pastor Lucinho estará pregando. Ele não traz uma mensagem só para os jovens, não. É tão interessante que no culto que o pastor Lucinho dirige, tem muitos irmãozinhos assim, de cabelinhos brancos, que tem essa liberdade. Então você que está na sua casa, pode sair tranquilo para chegar aqui, exatamente às 9 horas, ele estará ministrando. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 5, verso de número 10, diz: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ora, o Deus de toda a graça. Deus é a fonte da graça. Toda graça, Ele é o Deus de toda a graça. Ou seja, tudo que Ele fez por sua graça. Ou seja, Ele nos criou com um propósito. E dentro desse propósito, você sempre precisa começar a entender isso, que Deus é a fonte, como diz a palavra, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Nossa fé, como eu disse, nunca é uma troca com Deus, porque não existe nada que nós venhamos fazer para Deus ficar obrigado a fazer alguma coisa conosco. Pelo contrário, não é assim. Nós não merecemos absolutamente nada. Ele é o Criador. Tudo que recebemos é porque Ele é o Deus de toda graça. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. No Salmo 84, o versículo de número 11. Salmo 84, o verso de número 11, traduz de uma forma assim, tão gloriosa, mostrando que Deus é o doador da graça. Diz assim a palavra: porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça. Ou seja, fala comigo, o Senhor dá graça.
Você nunca é merecedor da graça. A graça é dada pelo Senhor. Ou seja, na nossa fé, o nosso relacionamento com o Senhor não é um relacionamento de religião. Muitas vezes a religião diz assim, você tem que fazer isso para Ele se agradar de você. Não existe nada em nós para agradar o Senhor. Somos miseráveis pecadores. Agora o que acontece? Deus nos deu o quê? A sua graça. Ele nos dá aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós não podemos viver sem, apenas através de quê? Da sua graça. Tiago, capítulo 1, o verso de número 17. Tiago, capítulo 1, o verso de número 17, vai nos mostrar exatamente esta mesma verdade. Tiago, capítulo 1, o verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir nenhuma variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva, fale comigo, boa dádiva. E não existe nenhuma dádiva mais excelente. Quando ele usa essa expressão boa dádiva, está trazendo a graça que vem do Senhor. Em Hebreus capítulo 4, o verso de número 6. Hebreus capítulo 4, o verso de número 6. Hebreus 4, 6, não é 16. Hebreus 4, 16. O trono de Deus é o trono da graça. Imagine o trono de um juiz. Muitas vezes as pessoas veem Deus apenas só como juiz. Ele é juiz. Ao mesmo tempo que tem que executar a sentença, mas do lado desse juiz está alguém, em outras palavras, que cumpriu a sentença no favor daquele que é condenado. A palavra diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus diz assim, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Mas diz, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna através de Cristo Jesus. O castigo que devia vir sobre mim veio sobre Jesus. Então, aqui no verso 16, Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente. Ou seja, quando você chega diante do Senhor, de Deus, você não precisa vir tremendo. Por quê? Porque você precisa ver o trono da graça de Deus. Muitos imaginam Deus como se fosse um velho com barbas compridas, sentado num trono, com raios na mão para destruir. Quando você lê João 3,16, você sabe de cor. Vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus nos amou. Isso é graça. Não porque tivéssemos qualquer merecimento. Porque não nada. A palavra diz que todas as nossas justiças, aos olhos de Deus, são como trapos de imundície. Isaías fala isso, e naquela época, os leprosos cobriam as suas feridas com alguns trapos. E aquilo ficava ali, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, aqueles trapos. Era um cheiro insuportável. E ele diz que as nossas justiças são como aqueles trapos de imundície.
nós nunca vamos receber alguma coisa do Senhor Deus. Vamos receber dizendo assim, eu mereço. Não é assim. Existem pessoas que sobem escadarias e escadarias de joelho, fazem sacrifícios. Quando nós jejuamos, não é um sacrifício, é uma disciplina espiritual. Jejum não é sacrifício, não é sacrifício. O único sacrifício que Deus fez e permitiu que acontecesse foi dando a vida do seu filho. Um sacrifício para sempre. Então, quando aqui a palavra diz assim, de uma forma tão forte, dizendo, acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quantos aqui conhecem a parábola do filho pródigo? Quantos? Lembra daquele momento? O pai do filho pródigo era uma figura de Deus. O filho que foi para a terra longínqua, bagunçou a vida, apodreceu o seu caráter, quando ele não tinha nada, vivendo ali entre porcos, tinha gasto toda a herança, toda a sua vida, e quando ele volta, quando ele está voltando, diz a Escritura que o pai corre em direção ao seu filho, o abraça, o beija, o perdoa, o restaura, coloca sua roupa sobre ele, põe sandália nos pés. O filho queria voltar para o pai. E ele ficou maquinando como voltar. E dizia para ele mesmo, vou dizer isso e aquilo. Ele dizia, pai, pequei contra o céu, não sou digno, isso e aquilo. Só os indignos é que tem um encontro com o pai. O irmão mais velho, uma figura de alguém que se ufanava de justiça própria. Vivia ali, mas não tinha relacionamento com o pai. Vivia apenas como um empregado, dizia, pai, há tanto tempo eu te sirvo, mas não desfrutava de nada da vida do pai. A religião leva as pessoas apenas a ficarem servindo. Há uma diferença entre servir, mas o nosso pai, nós o adoramos. A comunhão, o relacionamento com ele. Não é que vamos servir, nós servimos, mas não para... Os irmãos estão compreendendo? Graça é eu receber aquilo que eu não mereço, que eu não sou digno, mas Ele me outorga. Por isso diz, acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E essa ocasião oportuna, cada dia nós a vivemos. É aquele momento quando você vai ao médico, e logo lá, o exame traz uma notícia assim, desalentadora. Naquela hora, você encontra o quê? Esse socorro da graça na ocasião oportuna. Quando você começa a saber, meu filho está vivendo agora, amarrado pelas drogas. Naquela hora vem o quê? O socorro que enche de esperança. Ou seja, naquelas situações desesperadoras da vida, em circunstâncias que você olha para um lado e para o outro, e agora, aqui a palavra diz para acharmos socorro em ocasião oportuna. Nessa hora é manifestado o quê? A graça do Senhor. Em Hebreus capítulo 10, verso 29. Hebreus capítulo 10, o verso de número 29. O Espírito Santo é o Espírito da graça. Diz aqui, Hebreus 10, verso 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ou seja, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade, a tríplice manifestação de Deus, Ele se revela, o Espírito da graça. Quando você lê em Lucas capítulo 2, verso de número 40, vai mostrar desde o nascimento do Senhor Jesus, Lucas capítulo 2,
O verso 40 diz aqui o modo como o Senhor vivia. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, a graça do Senhor é a própria natureza do Senhor que vem. Ou seja, a vida. Ou seja, você não pode separar a graça de Deus, como você não pode separar a luz do sol. Você não pode, ou seja, a graça. Diz aqui, e a graça de Deus estava sobre ele. Uma das coisas tão bonitas que acontece, nós temos visto aqui, nesse altar, toda semana, são centenas de pessoas que se rendem a Jesus. É tão interessante vê-las como elas chegam. Mas no momento quando a pessoa abre o coração e diz, Jesus entra na minha vida. Jesus entra na minha vida. No momento quando ela converte, a graça a alcança. Ela chega em casa, a roupa é a mesma, a cor do cabelo é o mesmo, mas há um brilho nos olhos, algo diferente. Eu lembro o dia 19 de maio de 1966, o dia quando eu disse, Jesus entra na minha vida, entra na minha vida. Quando eu cheguei na minha casa, todos podiam olhar e todos falavam, algo mudou na vida do Márcio. Mudou. A graça do Senhor vem. Diz aqui, Jesus era o que? E a graça de Deus estava sobre ele. Você muitas vezes pode ver alguém cantando. Ele pode cantar. Pode cantar. Mas você vê outro que canta. Pode não cantar tão bonito. Mas você vê aquele ali tem uma experiência que a graça de Deus está sobre ele. É algo que chega. Jesus, a palavra diz, e a graça de Deus estava sobre ele. Põe sua mão no peito e diz, diga também, a graça de Deus está sobre mim. A graça de Deus está sobre mim. A graça de Deus, a graça do Senhor está sobre mim. João capítulo 3, o verso 34. João 3, o verso de número 34. Diz assim. Eu estou com o endereço aqui errado, mas eu vou achar. Quem achou aqui a graça, fale comigo. Mas nós vamos achar aqui. Abra comigo no Salmo 45, o versículo 2. O modo como Jesus falava, a palavra dele, o modo como ele ensinava, já aqui profetizado, está aqui, Salmo 45, o verso de número 2, diz assim. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Nos teus lábios se extravasou a graça. Sabe quando você começa a vivenciar essa realidade de conhecer a graça do Senhor? Suas palavras são diferentes. Há uma doçura nas suas palavras. Ou seja, Jesus não era o som da sua voz, era a graça que envolvia. Por isso ele diz assim, nos teus lábios se extravasou a graça. Quanto maior for o seu relacionamento com o Senhor, quanto mais você for cheio da graça do Senhor, as pessoas vão perceber em suas palavras. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, eu quero viver isto. Lucas capítulo 4, verso 22. Lucas capítulo 4, o verso de número 22. Quando Jesus chega, lá na sua cidade onde foi criado, Nazaré,
Todos ali o conheciam como carpinteiro. Ele trabalhou ali, viveu ali, era conhecido. Mas há um momento quando ele chega para inaugurar o seu ministério, entra na sinagoga. Vamos começar a ler pelo verso 16. Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Verso 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Olhe para mim. Essa escritura, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías havia escrito há mais de 400 anos. 400 anos essa profecia fervilhava para ser cumprida. Ela se cumpriria no Messias. E quando Jesus lê, lá em Nazaré, todos ali o conheciam. Todos sabiam quem é ele é o carpinteiro. Ele é Jesus. Mas agora, aos 30 anos, ele iria começar o seu ministério. E começou. E quando ele lê esse texto, o verso 21 diz assim: então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Verso 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis esse provérbio: médico, cure-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Aí ele vai dizendo: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias de Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade. E o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Quando Jesus mostrou que essa profecia era o cumprimento na vida dele, quando Jesus diz: hoje se cumpriu essa escritura, verso 22, preste atenção, leia comigo. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Jesus falava, suas palavras tinham tanta graça, mas eles ali, ao invés de tomarem posse das palavras de graça que saíam dos lábios de Jesus, ficaram questionando apenas isso: quem é ele? Ele é o filho do carpinteiro, nós o vimos crescer, ele andava aqui pelas nossas ruas. Ou seja, a graça, a pessoa que quiser receber, ela recebe. Mas daquele que quer trancar o seu coração, tranca também. A diferença basilar da nossa fé é a graça. Religião é o esforço do homem. A própria palavra religião, no latim é a palavra religare. Religare. É o esforço do homem para ligar-se com Deus. Toda religião você vai ver esse esforço do homem para ir a Deus. Isso é religião, o esforço do homem para ir a Deus.
Mas não foi o homem que foi a Deus, foi Deus que veio ao homem. Deus se encarnou, Deus veio até nós. Jesus Cristo não se parece com Deus, Jesus é Deus. Isso é graça. Ou seja, para nós entendermos isso, Deus nos amando, esvaziou o céu, Deus veio até nós. Por isso que as palavras de Jesus eram palavras o quê? De graça, de graça. Jesus cheio de graça. João capítulo 1, verso 14. João capítulo 1, verso 14, proclama assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A graça não é um brilho. A graça não é aquilo assim, não é isso não. A graça é aquilo, a própria natureza de Deus, a vida de Deus. Ou seja, é a realidade de Deus na nossa vida. Ou seja, a nossa fé, não existe isso, fulano de tal mudou de religião. Aquele ali era da religião tal, não é isso. Aquele ali virou crente, não existe isso. Ou seja, uma mudança é na vida, é na estrutura. Ou seja, a pessoa passa a viver agora cheia, transbordando da graça de Deus. Olha o verso 17. João capítulo 1, o verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A lei, ela serviu com um propósito. Esse templo que nós estamos aqui, eu acompanhei cada detalhe dessa construção. Esses ferros que vocês veem aqui em cima, eles pesam 54 toneladas. Esses ferros, essas vigas aqui. Só essas vigas pesam 54 toneladas. Aqui era cheio de andaimes. Cheio de andaimes. Mas à medida que o templo foi ficando pronto, nós fomos tirando os andaimes. Hoje não tem mais andaime nenhum aqui, porque o templo ficou pronto. A lei, ela serviu exatamente para esse propósito. Diz aqui o texto assim, a lei foi dada por Moisés. Ou seja, veio todo aquele princípio, mas depois a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A lei que nos levou até Cristo. Mas agora nós vivemos essa realidade da graça. Aquilo que é a nossa fé, a graça e a verdade. E ela veio por meio do Senhor Jesus, como diz aqui, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 15. Antes de ler, olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, me ajude a achar os textos aqui, você que sabe melhor do que eu. Algo que você sempre deve fazer isso, olhe para o irmão que está aí ao seu lado, porque muitas vezes o pastor fica falando assim, e ele está novo na fé, então você vai aprender. É verdade que dentro de pouco tempo você vai ter decorado a Bíblia até todinha. Diz aqui, Romanos capítulo 5, verso 15. Olha que glória. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos. Que ofensa de um só? Adão. Quando Adão pecou, todos nós pecamos nele. Quando Adão pecou, todos nós pecamos nele. Por isso que todos nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Entenda. Uma laranjeira dá laranja, não é para ser laranjeira. Ela dá laranja porque ela é laranjeira. Quando Adão pecou, por um só, entrou o pecado no mundo.
entrou, porque todos nós estávamos lá. Se o meu pai tivesse morrido aos 5 anos de idade, Ana Paula existiria? Não, nem eu. Por quê? Eu estava no meu pai. Ana Paula estava em mim. Ou seja, quando Adão pecou, era um só. A raça humana todinha era apenas aquele casal, só. Por isso que a Bíblia diz que pela desobediência de um, entrou o pecado no mundo. Por isso que todos pecaram. Agora veio Jesus. Ou seja, Jesus fez exatamente o inverso. É o que está escrito aqui. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Pela desobediência de um veio a morte. Pela obediência de um, Jesus, veio o quê? A graça. Veio a graça, veio a salvação. 1 Coríntios capítulo 1, verso 4. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Filho, você pode achar que 2 mais 2 é igual a 3. E você pode viver aqui. Você pode falar que quem descobriu o Brasil foi o Tom Jerry. Não tem problema. Não vai mudar a sua vida. Mas se você não vivenciar a realidade da graça, você pode passar anos, mas sem experimentar a realidade da vida cristã. Ou seja, quando o seu coração passa a perceber essa realidade. Olha o que está aqui, 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. É tão diferente. No Velho Testamento todinho, se você espremer o Velho Testamento, você vai ler, vai perceber como se fosse assim uma linha que se cumpriria. Todos os profetas iriam falar sobre a graça. Abra comigo, 1 Pedro capítulo 1, o versículo 10. 1 Pedro capítulo 1, o versículo 10. Todos os profetas iam falar essa mesma verdade. Ia chegar a graça, ia chegar a esse tempo, essa revelação. 1 Pedro 1,10. Bata no ombro do seu irmão e diga: meu irmão, acorda. Você precisa viver essa realidade. Há uma música, vem cá, que diz assim: graça, superabundante graça. Começa a preparar essa música agora, os cantores. Abra comigo 1 Pedro 1, verso 10. Diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinadas. Filhos, no Velho Testamento as pessoas não entendiam, não compreendiam. Ou seja, o prédio estava sendo feito, os andaimes existiam ainda. Quando Jesus veio, os andaimes foram tirados, estava pronto. Nós vivemos hoje essa realidade da graça. Aqui diz assim: foi a respeito dessa salvação. A salvação, porque no Velho Testamento tudo era uma figura, tudo era uma figura. Ou seja, quando ainda no jardim do Éden, quando o homem pecou, o homem se escondeu, fugiu da presença de Deus. E Deus disse: Adão, onde estás? Não era que Deus não soubesse que Adão estava escondido atrás. Não. Deus sabia. Adão, como estás? E Adão estava o quê? Com medo. E ele tinha feito cintas de folhas de figueira para tampar a sua nudez. Ele fez. Religião é isso que a pessoa faz para tampar. Mas o que Deus fez? No jardim do Éden, animais foram mortos, sangue foi derramado, e Deus tomou daquelas peles daqueles animais e fez a roupa
para vestir o homem. O chão que ficou manchado pelo sangue significava exatamente aquilo que Jesus veio fazer. O sangue de Jesus foi derramado. Foi o próprio Deus que proveu. Foi o próprio Senhor que proveu. Quando você olha essa realidade da graça do Senhor, quando você vive experimentando isso, os próprios profetas, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada. Sabe o privilégio que nós temos, irmãos, hoje? No Velho Testamento as pessoas sempre olhavam para o que haveria de vir. Nós olhamos o passado e já contemplamos a cruz, o cumprimento de todas as promessas. Isto que é a graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 7. Efésios capítulo 2, versículo 7. A salvação é um presente de Deus. Não tem outra maneira da pessoa recebê-la a não ser pela graça. A salvação é esse presente, a pessoa recebe, não tem jeito dela pagar. Diz assim, vamos falar juntos esse texto? Vamos falar? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Quando você crê, ou seja, como que uma pessoa é salva? Quando ela ouve que Jesus pagou ali na cruz pelos seus pecados. Quando ela crê que quem tinha que estar ali na cruz era ela, mas que Jesus tomou o lugar dela, e ela crê nisto, crê. Explode dentro do coração dela a salvação. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é um dom? Dom é um presente. Quantos aqui já receberam presente? Tá. Agora, dentro de um presente você tem uma opção de receber ou rejeitar. Não sei quantas moças tem aqui, que talvez um rapaz um dia, querendo namorar você, levou um presente para você. Mas você não queria ver aquele moço nem pintado de ouro na sua vista. Aí você o que fez? Não recebeu aquele presente. Com Deus, a salvação é esse presente. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras. Obra é aquilo que eu faço. Obra é aquilo que eu construo. Algo que eu vou conquistar por mim mesmo. Mas no final eu vou me gloriar. Não é isso. A salvação é a bondade do Senhor. Voltando para Efésios capítulo 1, verso 6. A glória que é exibida na nossa aceitação ao Senhor. Diz assim, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. É tão diferente, e algo assim que ela nos foi outorgada, ela nos foi dada. Atos capítulo 1, versículo 23. Vamos nos colocar em pé nessa hora. Atos capítulo 11, o verso 23. Os músicos tomem seus lugares. Atos 11, o verso de número 23. Diz o texto que quando Barnabé chega em Antioquia, ele encontra os irmãos. O verso 23 diz assim, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Quando ele chega lá em Antioquia, ele não ficou procurando assim saber assim, como é que vocês creem, qual é a doutrina de vocês, o que vocês pensam. Ele viu a graça de Deus e se alegrou. Existe uma graça de Deus que é comum a todas as pessoas. Mas existe essa graça revelada
no capítulo 13, Atos 13, o verso 43. Quando os irmãos saíram, diz assim: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, persevere na graça de Deus. Persevere na graça de Deus. Persevere na graça. Graça, essa compreensão, é tudo que eu preciso, mas eu não mereço para servir o Senhor. Se a pessoa não está vivendo a graça do Senhor, ele sempre vai viver reclamando, ele sempre vai viver cansadão, ele sempre vai viver assim dizendo: mas será que é isso? Sabe, a graça do Senhor é que dá poder a esses moços fazerem uma orquestra bonita como esta. É a graça de Deus que concede unção para esses moços cantarem como estão cantando. É a graça de Deus que concede força a esses diáconos que chegam aqui de manhã e muitos deles saem no final do dia. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 3, o verso de número 10. 1 Coríntios 3, verso 10. Ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. A graça, Deus me deu uma graça diferente da sua. Eu não consigo cantar. Eu não consigo cantar, sou desafinado. Não consigo. Mas Ele me deu uma graça. Deu a Ele outra graça. Por isso está escrito aqui, olha o verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. A graça envolve tudo que vem de Deus. Ou seja, se você pudesse colocar um único carimbo em tudo que vem de Deus, tudo que vem dele. É como você falar homem. Você vê o homem. Mas existem células, tecidos. Ou seja, há uma complexidade tão grande. A graça é tudo o que vem de Deus. No capítulo 15, 1 Coríntios 15, verso 10. 15, versículo 10. Você é o que é pela graça de Deus. Esse versículo aqui atrapalha a vida de muita gente. Porque aos olhos do Senhor todos nós somos iguais. Você precisa entender isso. Você nunca precisa ter inveja do outro mesmo. Inveja do diabo. Você precisa ter um entendimento, é isso, é a graça de Deus. Eu vendo aqui o Tião cantar, não brota dentro de mim nenhuma inveja dele. Falo: Deus, Ele deu esse dom para o Tião, não deu para mim. Glória a Deus, porque fazemos parte do mesmo corpo. Olha o que está escrito aqui, 1 Coríntios 15, 10. Paulo fala: mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Essa palavra graça, por isso que eu falei, que para mim, na Bíblia, a palavra graça, ela me envolve. Ou seja, a gente vive nela, mas muitas vezes a gente só vai percebê-la quando ela falta. É igual o ar. Eu não tenho preocupação nenhuma com o ar, nenhuma. Quando eu acordo de manhã tem ar, um ano tem ar, eu tomo banho tem ar. Agora, eu vou sentir falta quando? Se me colocar dentro de um tambor e fecharem o tambor, dentro de algum tempo eu vou sentir falta de quê? Do ar. Você, meu irmão, está mergulhado na graça, por isso que disse: a graça
é um oceano, o que vamos fazer? Mergulhar nele. Olha o que está escrito, vamos ler de novo. Põe seu dedo assim em cima. Vamos falar junto? Mas pela graça de Deus sou que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então jogue fora todo o fanismo. Fui eu que fiz. Porque eu? Não, querido. Tira a graça que você não sobra nada. É por isso que na igreja, a igreja é a noiva de Cristo. A coisa mais linda do planeta é a igreja. A igreja é linda, é linda. Jesus é apaixonado pela igreja. Ao ponto da palavra dizer assim, Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Só que Ele não nos vê do modo como nós nos vemos. Ele te vê como Ele quer que você viva. Vestido de glória e de majestade. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 12. Você vai perceber que é a graça que te capacita para a vida cristã. Porque a nossa glória é esta. Porque a nossa glória é esta, 2 pontos. O testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina. Mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. No capítulo 6, 2 Coríntios 6, o verso 1. Não despreze, irmão. Você pode desprezar muitas coisas, mas não despreze a graça do Senhor. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Não despreze. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Não faça isso. Gálatas capítulo 2, o verso 21. Gálatas 2. Você vai viver, meu irmão, é na graça. Muitas pessoas não entendem. A igreja é tão diferente. A igreja de Jesus não tem um dia sagrado. Alguns falam assim, o dia é o sábado que tem que ser guardado. Querido, isso é lei. Para nós, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo dia é sagrado. Há um lugar de culto, hoje nós estamos aqui. Mas se amanhã vier para cá um supermercado, isso aqui, o sagrado não é cimento e tijolo. Qualquer lugar você adora o Senhor. Não, a graça é assim, aquele homem que ele que é o canal. A igreja evangélica não temos. Não existe uma coisa chamada sacramentum. Não, sacramento é um canal, só através daquele canal é que flui. Temos as ordenanças, o batismo e a ceia. Quando você lê o que está escrito aqui, em Gálatas capítulo 2, o verso de número 21, diz assim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Não anula a graça de Deus, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a pessoa pode ser salva pelo cumprimento da lei, tinha necessidade de Jesus morrer? Não tinha. Mas ninguém consegue cumpri-la. O que fez Jesus? Jesus a cumpriu em nosso lugar. Isso é a graça. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Eu não recebo porque eu sou digno. Eu só recebo porque eu sou o quê? Indigno.
Enquanto eu falar desde que eu consigo por mim mesmo, não funciona dessa maneira. Agora você não pode ser egoísta em guardar isso só para você. 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, o versículo de número 10. Sirva, passe para os outros. Nós não queremos fazer prosélitos. Queremos que as pessoas sejam salvas e vivam a graça do Senhor. 1 Pedro 4,10 diz: serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Há tantas maneiras de você conhecer e expressar a graça. E o último verso que eu vou ler, porque nós vamos caminhar com isso aqui, até você ficar encharcado da graça. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. A única maneira de você viver em plenitude a graça é você crescer como o rabo do cavalo cresce. Como que o rabo do cavalo cresce? Para baixo. Para baixo. A nossa luta deve ser essa. Como eu posso servir mais, meus irmãos? A religião diz como você pode ser servido. Mas a fé cristã é como que você pode servir. O verso 5 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes. O que Ele faz? Concede a sua graça. Contudo aos humildes, concede a sua graça. Queridos, hoje eu quis dar só uma mexidinha. Essa palavra passa em toda a Escritura. O Espírito Santo me moveu a falar com os irmãos sobre a graça. Porque quando você passa a entender o que seja a graça de Deus, sua vida muda completamente. 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 E nós vamos prosseguir. Quem recebeu entendimento e compreensão? Amém? Põe sua Bíblia no banco. Não é para ninguém sair, porque o melhor está por vir, hein? Não perca a graça. Vem cá, o que você vai cantar, Tião? Graça, superabundante graça. Isso. É tão bom nós cantarmos, amém? Muito mais é nós vivermos a graça e na graça de Deus. E essa música no coro tem uma coreografia. A gente vai cantar bonito para Jesus, amém? É assim, ó. Com duas mãos lá em cima. Graça, graça. Subindo. Superabundante. Graça, superabundante. Mais uma vez, vamos lá. Graça, graça, superabundante. Graça, superabundante. Graça, aleluia. Glória a Deus, é desse jeito. Possamos viver a cada dia essa superabundante graça de Deus. Teu Senhor, filhos da graça. Somos filhos da graça, divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Declare graça, 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 superabundante, graça.
trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante. A igreja vai declarar amém? Superabundante graça, graça, graça de Deus, graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante, superabundante, graça, superabundante, graça. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Deus. Sim, Senhor. Obrigado, Pai amado, obrigado, Jesus. Nós não queremos só cantar da graça, Senhor, mas queremos vivê-la. Queremos caminhar em graça, Senhor. O Teu amor, Pai, incondicional que nos alcançou. Obrigado, Jesus. Você pode dizer palavras que enalteçam o nome de Jesus. É pela graça que estamos aqui. É pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Sim, Senhor. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me declare, declare. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Dê glória a Deus, dê aleluia. Enche esse lugar de gratidão. É pela graça de Deus. Somos filhos da graça. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor se importou conosco, Pai, e se importa
graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Declare mais uma vez: somos sua herança, somos sua herança, e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Você pode declarar, declare: somos sua herança, somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu, o céu, o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama, me ama, me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Declare: me ama. Ele me ama. Ele me ama. Não só hoje, não só amanhã, mas para sempre. Ele me ama. Me ama. Me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Obrigado, Deus. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Se a graça é um oceano, estamos mergulhados. Coloque suas duas mãos sobre o seu coração. Hoje iniciamos uma série de mensagens sobre a graça. Se Deus permitir, no próximo domingo, nesse horário, nós vamos continuar falando. Para mim, é a palavra mais linda da Bíblia, a graça. Porque é pela graça que conhecemos o coração de Deus. É por essas lentes que conseguimos perceber o quanto Ele nos ama. A graça é tudo o que eu preciso, mas eu não mereço. Você ouviu a palavra que diz em Efésios 2: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu gostaria tanto de conhecer você, mas eu não conheço todos que estão aqui. Não conheço aqueles que me assistem agora, mas eu sei que o Senhor Deus conhece a cada um de vocês. E a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Ninguém vai chegar no céu falando assim: eu estou aqui porque eu fui bonzinho, eu estou aqui porque eu não fiz aquilo, eu estou aqui, sabe, que nos leva, que traz a salvação. Nossas obras aos olhos de Deus, todas elas, são como trapos de imundície. A salvação é esse presente, é graça, é dádiva. Eu não mereço, mas Jesus tomou o meu lugar ali na cruz. Quem tinha que morrer ali seria eu, mas Ele morreu em meu lugar. E no momento quando você o recebe, você é salvo. O pródigo, ele voltou para casa cheio de andrajos. Não foi porque ele ficou limpinho e ele voltou para o seu pai. O Pai te recebe do modo como você está e transforma a sua vida. Feche seus olhos por um instante. Aqueles que estão em suas casas, ore comigo. Eu vou pedir que você ore com todos que nos assistem agora. Potencialmente podem ser milhões que estão orando. Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu ouvi que o Senhor me ama ao ponto de morrer no meu lugar. Eu reconheço que sou um pecador. Eu não sou digno de nada, mas eu ouvi que a Tua graça é o caminho para eu me encontrar contigo. Por isso eu venho como eu estou. Eu abro o meu coração e eu te peço: Jesus, entra na minha vida. Agora eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, desviei. Agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração agora sozinho. Você não vai repetir esta oração. Eu quero orar só por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Você que orou comigo dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Quero orar por você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, mas que hoje volta. Para que eu ore por você, eu quero um sinal da sua parte. Eu sei que sobre a sua vida o Espírito Santo está operando. Eu sei que você pode sair daqui transformado, perdoado, restaurado. Eu quero orar por você. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou você que se reconcilia com Ele. Levante bem alto uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero ver sua mão erguida e orar por você. Eu estou vendo essas mãos erguidas. Levante. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Você que se reconcilia com Ele. Levante bem alto a sua mão. Quero ver sua mão erguida. Isso. Agora eu vou pedir algo. Não tenha nenhum constrangimento. Enquanto nós vamos cantar essa mesma verdade, Ele me ama. Eu quero pedir que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Eu quero orar por você agora. Pode vir. Deixe seu lugar e venha. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Você que se reconcilia com Ele. Deixe seu lugar e venha. Você que levantou a sua mão, pode vir. Pode chegar aqui. Esta é a hora de Deus. Quero pedir que cada crente em Jesus olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida. Como está a sua vida? Você já está salvo? Se você não está, venha. Se você está vivendo sobre a culpa, é a hora de você voltar aos caminhos do Senhor. Venha, deixe seu lugar. Toda a igreja em pé, ninguém saindo, mas ministrando agora. É a hora de você, meu irmão, ministrar a graça de Deus à vida de quem está perto de você. Olhe para a pessoa que está aí ao seu lado, fale com ele, ministre a vida dele. E você aí na sua casa, é a hora de você também falar: Jesus, entra na minha vida. Aparece um telefone agora, 3429-9550. Ligue para nós agora.
Queremos ouvir você, queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida. 3429-9550. Estamos aqui em Belo Horizonte e aqui é 31, o código 31-3429-9550. É a hora de você fazer o que esses estão fazendo, vindo para Jesus, para receber dele a graça do perdão e a vida eterna pela graça. Igreja, estenda as mãos aqui à frente. Você que está aí no seu lugar, mas você sabe que seu lugar não é aí, é aqui. Talvez você esteja dizendo: pastor, daqui domingo que vem eu venho, domingo que vem eu vou voltar. Eu prometo que eu vou voltar, domingo que vem eu vou entregar minha vida a Jesus. Você não tem nenhum domínio sobre o dia de amanhã. A Bíblia diz hoje, se ouvides a minha voz, hoje se ouvides a minha voz, não endureçai o vosso coração. Vocês estão aqui ajoelhados, pode ficar em pé, chega aqui bem pertinho de mim, bem perto. Mais pessoas estão vindo. Essa é a hora de Deus para você. Venha também, o Senhor te recebe. Tudo será tão novo, tão diferente para vocês a partir de hoje. Porque quando você disse: Jesus entra na minha vida, Ele entrou e nunca mais vai sair. Ou você que estava desviado dos caminhos dEle, você achava que Ele nem se importava mais com você. Você achava que nunca mais você voltaria a ser aquilo que você já foi um dia. Mas a graça restaura. A graça restaura, a graça muda. Talvez você esteja dizendo: mas eu estou muito velho para começar tudo de novo. Mas o Senhor diz: a sua hora é agora. Igreja, noiva de Cristo, estenda as mãos, ministre essas vidas. Pai, na autoridade do nome de Jesus, sela, Senhor, estes nomes no livro da vida agora. Destes corações, ó Pai, desligamos todo o poder das trevas, é que cada uma dessas vidas possa viver agora a libertação, a graça do Senhor, que cada um possa experimentar o dom da vida eterna, que cada uma possa experimentar, ó Pai, a graça do Teu perdão. Quebramos dessas vidas, ó Deus, todo o domínio das trevas, e ligamos cada uma delas contigo agora, no nome de Jesus, amém. Olhem para mim, pode olhar. Tudo será novo na sua vida, tudo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Você tomou a salvação pela graça. Onde estava escrito morte, foi escrito vida. Onde estava escrito inferno, agora foi escrito céu. Onde estava escrito perdição na sua história, foi escrito salvação. Onde estava escrito escravidão ao pecado, foi escrito agora libertação. Tudo será novo, tudo. No dia 19 de maio de 66, eu fiz o que você está fazendo hoje. Eu tenho vivido até hoje pela graça de Deus, e você vai viver. Hoje, você vai receber uma nova família. Uma família de pessoas, formada por pessoas que, como você, experimentaram a graça de Deus.
Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer sua nova família. Olhe para mim. 1, 2, 3. Vire agora. Olha a sua família. Sem qualquer falsidade. É a sua nova família. É a sua nova família. Sua nova família. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo, 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 bem-vindo. Te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, precioso. Vamos aplaudir nossos novos irmãos. Bem-vindos à família de Deus, bem-vindos.